dia a todos. O meu nome é Conceição Aparecida Canho Sampaio Gabardo e eu sou juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sou titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Osório, que fica no litoral norte do estado. E sou coordenadora da Abraminde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu fui incumbida de conversar com vocês sobre o direito à convivência familiar e comunitária, que no nosso estatuto vem regulamentado no artigo 19. Bom, vamos fazer um breve histórico, né? Quando nós estudamos um instituto, a gente não pode se restringir à letra fria da lei. Nós precisamos, muitas vezes, analisar com um olhar crítico, né? Um olhar questionador, um olhar de discussão, de trocas de ideias, todo o sistema de justiça que ampara esse instituto. E não é diferente com a questão do direito à convivência familiar e comunitária, né? Por isso, nós precisamos compreender como que se constituiu a norma jurídica, qual foi o contexto social e o contexto cultural em que a norma jurídica teve a sua gênese e como que ela produz os seus efeitos. O fato do Brasil ter uma Constituição democrática, né, uma Constituição cidadã, como nós chamamos, a Constituição de 1988, que traz em detalhes os direitos fundamentais, que inverteu toda a lógica jurídica do direito constitucional à época, né, trazendo os direitos individuais e sociais à frente da Carta Maior, e trouxe também depois, em 1990, uma legislação específica para regular o direito das crianças e do adolescente. Mas mesmo com toda essa normativa, que houve essa mudança paradigmática em 1988 e 1990, não significa que os direitos, né, dessas crianças e adolescentes estejam sendo satisfatoriamente implementados. Nós ainda podemos nos deparar com interpretações baseadas em normas produzidas com outros contextos sociais e culturais, tá? O direito à convivência familiar e comunitária, como eu disse, ele traz entre os operadores do direito uma série de discussões. E eu vou trazer aqui para vocês, então, um pouco de reflexão, né, um pouco de questionamento, e não uma verdade absoluta, não uma verdade verdadeira, mas a forma como eu faço essa interpretação, a forma como eu faço a abordagem do contexto histórico e analiso essa norma em relação à criança e ao adolescente. Bom, se nós pensarmos e lembrarmos da época do Brasil colônia, na época da invenção da infância, como falava Felipe Herrier, nós vemos, né, nós teremos que a criança era objeto de proteção social, até porque o contexto de família era diferente do contexto que nós temos atualmente, né? A família, além de pai, mãe e filhos, tinham os familiares, que seriam a nossa família extensa, tinham os agregados e até mesmo os escravos, né? Então, a família estava intimamente ligada ao senso de propriedade, tá? Depois, com o Brasil República, nós temos a criança como um objeto de controle e disciplinamento. Já muda o senso, né, de raciocínio. Depois, entre meados do século XX até antes da Constituição Federal, nós temos a criança como objeto de direito e de repressão social. E aí nós temos, então, a questão do Código de Menores, né, e a Constituição Federal de 1967. Somente com a Constituição de 88 e com o Estatuto é que as crianças passam a ser sujeitos de direito e não mais objetos de direito, tá?
Bom, a convivência familiar como um direito, né, ela decorre da concepção da doutrina da proteção integral, né, e os deveres inerentes que correspondem a esses direitos dessas crianças, os deveres são compartilhados entre a família, a sociedade e o Estado. Tá? A realização de parcela dos direitos cabíveis à entidade familiar, ela vem regulamentada no Estatuto justamente a partir do artigo 19, que depois nós vamos fazer a leitura. Então, para compreender essa regulamentação que nós temos hoje, é muito importante a gente voltar às questões constitucionais, aquelas modificações de pensamento jurídico que houve em 1988, né? E antes de 1988. Por quê? Bom, a Constituição de 67, né, mesmo tendo naquele período do governo do presidente Geisel, onde se iniciou a abertura política, né, inclusive com a lei da anistia, nós temos que o moralismo imperava naquele período. Né? Então, o artigo 167 da Constituição de 1967 dizia que a família ela somente era constituída pelo casamento, ou seja, muito distinto do que nós temos hoje. Né? E o casamento foi considerado indissolúvel até 1977, com a lei do divórcio. O casamento tinha direito à proteção dos poderes públicos, né? Então, o parágrafo 4º desse artigo 167 estabelecia que a lei concedia assistência à maternidade, à infância e à adolescência, segundo a lei. E que lei era essa? O Código de Menores, primeiro de 1927 e depois o de 1979. E a questão dos menores no Código de Menores de 1979, ela foi tratada como uma questão de segurança nacional, né? Então, se tinha a doutrina do direito do menor, que adotava, né, a doutrina da situação irregular, que dispunha sobre a proteção, sobre a assistência e sobre a vigilância dos menores. Imaginem isso, né, no nosso contexto atual. O Código de Menores, ele estabelecia uma distinção de crianças e adolescentes muito distinta daquilo que nós temos hoje. Né? Hoje nós temos a distinção posta no nosso estatuto pelo critério etário. Né? Na ocasião, o critério era a diferença social e econômica. O artigo 1º do Código de Menores, ele previa a situação irregular daquelas crianças e adolescentes que estavam privados de condições especiais, condições essenciais, desculpa, para subsistência, para saúde, para instrução obrigatória, na falta e omissão dos pais ou responsáveis. Então, vejam que o critério de situação irregular e situação regular tida como um critério econômico e social, então nós tínhamos as crianças em situação irregular, que eram aquelas crianças que integravam núcleos familiares em situação de vulnerabilidade, pessoas com menos privilégios econômicos, e as crianças em situação regular, que pertenciam às famílias que tinham condições de subsistência, que tinham condições de prover saúde, né, e de prover a educação, a instrução que era obrigatória aos filhos. Bom, o Código de 1916, ele vigorou até 2002 e previa como filhos legítimos, isso no artigo 137 do Código Civil, os filhos legítimos eram aqueles concebidos na constância do casamento, ou seja, na constância do casamento, se autorizava a hipótese de legitimação por reconhecimento voluntário
em algumas situações, com exceção dos filhos adulterinos e dos filhos incestuosos, né? Isso era vedado no artigo 358 do Código Civil. Bom, a concepção constitucional de criança e adolescente como sujeitos de direitos representou uma ruptura total com aquela ideia que tinha até a Constituição de 1988 de criança e adolescente como objeto de intervenção e objeto de tutela do mundo adulto. Para facilitar aqui a nossa conversa, toda vez que eu me referir a criança e adolescente, eu vou dizer apenas criança, tá? Bom, a criança deixou de ser objeto de intervenção e passou a ser sujeitos de direito. Então, findou aquela distinção que havia entre menores em situação irregular e menores em situação regular, que na realidade eram crianças, né? Se referia a menores, aquelas em situação irregular. A Constituição Federal nos trouxe artigos específicos, né, sobre criança e adolescente e com reconhecimento dos direitos fundamentais e os respectivos deveres da família, da sociedade e do Estado, né? Nós passamos a ter a ênfase do sentido de família, não mais aquela ênfase jurídica do casamento. O artigo 226 e o artigo 227 da Constituição, que diz a família é a base da sociedade, tem proteção especial do Estado, tá? E os incisos dispõem, então, sobre o contexto familiar. E diz os parágrafos e não incisos. O parágrafo 8º do artigo 226 diz que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito das suas relações. O artigo 227, que é muito importante para nós que atuamos, que estudamos o direito da infância e da juventude, e principalmente quando nós discorremos sobre o direito à convivência familiar, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, e agora, a partir de 2010, incluiu ao jovem, né, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalismo, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bom, nós temos aqui, então, que a Constituição Federal, no artigo 227, estabeleceu que o direito à convivência familiar e comunitária é um direito fundamental da criança e do adolescente. Tá? Então, nós saímos, em definitivo, da doutrina da situação irregular e adotamos a concepção da doutrina da proteção integral. Eu abro aqui um parêntese, né? Porque mesmo com a Constituição de 1988, o artigo 358 do Código Civil seguia vedando o reconhecimento dos filhos adulterinos, né? E isso foi revogado expressamente pela Lei 7.841, que é de 1989. E o artigo 137, também do Código Civil, dizia que eram filhos legítimos os havidos na constância do casamento. E isso foi revogado pela Lei da Investigação da Paternidade, que é a Lei 8.560, de 1992. Bom, abrindo esse parêntese, né? A partir do momento que nós temos a Constituição Federal de 88 e nós tínhamos ainda o Código de 1916, esses dispositivos que estavam contra a nova ordem jurídica e social, eles, obviamente, se tornaram inconstitucionais. Tá?
a proibição da discriminação e a filiação passou a ser reconhecida como um grau de parentesco. Então, vedada a discriminação entre os filhos, o que se tem? Que a relação de parentesco de pai e filho se dá em linha reta de primeiro grau, sem vinculação nenhuma com o casamento como instituição do direito civil, e a filiação pode ser de natureza consanguínea, quando é de geração biológica, né, ou por adoção, que vai ser um dos temas que será apresentado por um outro colega. E o reconhecimento dessa filiação passou a ser um direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, pode ser oposto contra terceiros, né? Não há mais impedimento para filhos concebidos fora do casamento, e todos possuem os mesmos direitos, e isso nós podemos ver no próprio estatuto, né, a partir do artigo 20, do artigo 26, do artigo 27. Bom, passada essa digressão histórica, essa colocação do direito à convivência familiar e comunitária dentro desse contexto histórico, trazendo à baila a Constituição de 1967, fazendo paralelo com a Constituição de 1988, trazendo o Código de Menores em comparação com o nosso Estatuto e trazendo também o Código Civil, nós podemos ver que outras modificações nós também vislumbramos. Por exemplo, antes, no Código Civil, nós tínhamos o pátrio poder, né? Esse pátrio poder exercido pelo pai ou pelo marido, né? Ele era restrito ao pai e marido, né? A mulher, a esposa, a mãe, ela era mera colaboradora do marido, mas quem ditava as regras realmente era o marido. A partir da Constituição e do Estatuto, né, nós temos uma substituição dessa noção de pátrio-poder, e passa a se chamar poder familiar, né? Então, o poder familiar que vem disposto no artigo 21, ele é exercido de forma colaborativa entre o pai e a mãe, tá? E ele pode ser descrito como um direito, dever, como uma função dos pais ou responsáveis, né, que corresponde a um complexo de deveres pessoais e patrimoniais com relação ao filho menor e que tem que sempre ser exercido no melhor interesse deste filho, né? O artigo 21, ele resguarda essa igualdade de condições entre o pai e a mãe e resguarda também o direito de se recorrer à autoridade judiciária quando houver um conflito, quando houver uma divergência. Bom, entrando propriamente no termo direito à convivência familiar e comunitária, o que nós temos no artigo 19 do Estatuto? Que é um direito reservado a toda criança e adolescente. Eu vou ler aqui o artigo. É um direito reservado a toda criança e adolescente de ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. E aqui nós temos uma modificação trazida pela Lei 13.257, que é a lei da primeira infância, né, do Marco Legal da Primeira Infância, que diz em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Se nós pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, original da Lei 8.069, de 1990, nós veremos que o artigo 19 dizia o seguinte: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Bom, na legislação, na norma original, nós temos apenas o artigo 19, apenas o caput. Depois, de 1990 até agora, nós tivemos a inserção de uma série de artigos, de uma série de parágrafos, e inclusive o artigo 19 recebeu o artigo 19A, que trata da entrega responsável, né, ou da entrega legal, como preferem alguns, de criança por parte da gestante ou da mãe, né? E tivemos também a inclusão do artigo 19B, que trata do acolhimento institucional ou familiar. Eu observo com a inclusão desses parágrafos e dessas duas letras no artigo 19, que o legislador poderia ter trabalhado numa outra sistemática, né? Porque ele incluiu outros institutos vinculados ao direito à convivência familiar e comunitária, mas não propriamente na definição e na sistemática deste direito. Tá? Bom, o direito à convivência familiar e comunitária, como eu falei, é reservado a toda criança e a todo adolescente o direito de ser criado e educado no seio da sua família original e, excepcionalmente, por motivos outros, né? E, se necessário, em família substituta. O artigo 226, como já falamos, diz que a família é a base da sociedade e que compete a ela, à sociedade e ao Estado assegurar a todas as crianças, né, o exercício dos seus direitos. O parágrafo 8º, que eu li, diz que o Estado deve assegurar assistência aos membros dessa família e impedir a violência. Bom, nós sabemos que muitas vezes a família, em vez de proteger as crianças, acaba por violar os direitos. Né? E aí nós temos o Estatuto, que prevê uma série de medidas protetivas que se fazem necessárias para resguardar todo e qualquer direito fundamental das crianças e dos adolescentes. O artigo 22 e 24 diz sobre o dever de sustento, guarda e educação. Tá? E a violação injustificada dessas obrigações por parte da família, tá? Ou a ocorrência de abusos e maus tratos, pode importar na retirada da criança ou do adolescente da sua família de origem. E essa decisão de retirada do convívio com a família de origem, ela é uma decisão extremamente séria e tem profundas implicações para a criança e para o adolescente, mas também tem muitas implicações para a própria família. Por isso que o magistrado, quando aplica alguma medida de proteção que importe nesse afastamento, né, ele tem que ter por base, né, os vetores do superior interesse e do menor prejuízo ao processo de desenvolvimento dessa criança. As situações de risco, né, elas enfraquecem os vínculos familiares. E as estratégias de atendimento, de fortalecimento desses vínculos, devem se esgotar, né? Então, nós temos que trabalhar todas as possibilidades de preservação dos vínculos familiares, né, apoiando, inclusive, a questão socioeconômica, né, com a elaboração de novas formas de interação, com novas formas de bem acompanhar este grupo familiar, respeitando aquelas referências afetivas da criança. A gente sabe, né, que o lugar ideal para uma criança viver é no seio da sua família,
tá? E desde o nascimento dela, ela tem direito de receber cuidados especiais, ela tem direito de receber o zelo e a atenção dos pais. O crescimento, o desenvolvimento de uma criança, e isso nós podemos estudar quando estudamos a questão da primeira infância, ela se dá por processos biológicos, por processos afetivos, por processos cognitivos, por processos emocionais, né, que tudo interfere no desenvolvimento pessoal e subjetivo dessa criança. E nós não podemos esquecer também os processos sociais, né? Então, tudo isso demanda do ambiente onde essa criança está inserida, né, condições saudáveis para que ela possa se realizar de forma plena. O papel que desempenha a família e o contexto sociocomunitário onde essa família está incluída, ela é muito importante para o crescimento dessa criança, para a formação dessa criança como um indivíduo. Por isso que a legislação, e em especial a Constituição, colocou o direito à convivência familiar como um direito fundamental, né? Um direito humano fundamental. A partir do momento que a família é a base da sociedade e ela é importante para a formação do sujeito, nós temos que saber trabalhar e evitar espaços de violação dos direitos dessas crianças. Mas isso não significa que não há o lado sombrio, né? Porque nem todas as crianças possuem uma boa convivência familiar, com a família natural, nem todas as crianças têm os seus direitos subjetivos resguardados pelos familiares, né? E mesmo assim, quando nós nos deparamos com uma situação em concreto, mesmo quando nós nos deparamos e vislumbramos a violação do direito fundamental dessa criança, nós temos que pensar na estruturação que se faz necessária, na implementação, né, e na otimização das políticas públicas, em especial dentro do direito municipal, né? Nós temos que ter em mente o direito daquela criança à convivência familiar na sua família de origem. Bom, quando nós precisamos, então, verificar se os direitos dessa criança estão sendo efetivamente protegidos, e nós verificamos, constatamos a questão das políticas públicas, nós temos que observar, então, a lei do LOAS, né, que é a Lei da Organização da Assistência Social, a Lei 8.742, que é de 1993. Esta legislação, esta norma, ela visa a melhoria da vida das pessoas e possui, em relação à infância e à juventude, algumas funções, né? Nós sabemos que, pelo contexto e pela normativa, as políticas públicas têm que dar prioridade absoluta no investimento à infância, né? A gente até costuma brincar com um prefeito que, em vez de asfaltar rua, né, vamos suprir necessidades de famílias em situação de vulnerabilidade, né? Qual o investimento que está sendo feito na nossa comunidade para que os direitos das crianças estejam sendo atendidos? Como está sendo vislumbrado o direito à moradia, o direito à saúde? Porque todos esses direitos, eles também vão ter uma importância, né? Vão ter uma ligação muito íntima com o direito à convivência familiar. Bom, então,
a lei do LOAS, né, ela tem que priorizar o atendimento à criança e ao adolescente quando ela está em situação de risco social ou de risco pessoal. Ela tem que analisar e dar suporte para essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E tem que considerar também a capacidade protetiva desta família em relação aos filhos. Ela vai verificar se existe a ocorrência de violência, se existe a vitimização dessas crianças, quais são os danos, quais são as vulnerabilidades e procurar agir de forma a garantir o pleno acesso dessas crianças, né, ao conjunto de direitos, ao conjunto de provisões socioassistenciais. Quando nós tratamos da consideração de garantir o direito à convivência familiar, nós temos, né, estamos em 2021, nós temos que, em definitivo, superar aquele paradigma que, da situação menorista, né, daquele paradigma do vestusto Código de Menores, que muitas vezes ainda nos ronda, né? Temos que esquecer da questão da situação irregular para considerar que essa criança está numa situação de vulnerabilidade e que precisa, que é um direito dela, como um direito fundamental, e que é um dever também da sociedade, do Estado, juntamente com a família, como uma instituição social, né? Prover de condições dessa criança para suprir essa vulnerabilidade. Bom, as regras relacionadas, então, à proteção e à família como uma instituição que objetiva garantir a convivência familiar como um direito humano fundamental, ela não autoriza a interpretação subjetiva do operador do direito, aquela interpretação daquilo que eu penso como correto na minha subjetividade, né? E eu não posso também fundamentar uma decisão de afastamento desta criança do seu núcleo familiar com um conteúdo retributivo, com um conteúdo de punição aos pais, né? Eu não posso afastar o direito da criança de conviver com a sua família. E como um direito fundamental, eu não posso punir a família, né? Porque eu estarei punindo a criança. Eu preciso trabalhar toda essa sistemática, toda a questão da rede, de forma a suprir essas necessidades e minimizar essa vulnerabilidade familiar. Eu tenho que compreender essa mudança de paradigma, né? Porque a doutrina da proteção integral, ela passou a significar proteção aos direitos da criança, que é muito distinto daquela proteção que tinha da doutrina da situação irregular, que na realidade a criança ela não era sujeito ativo da proteção, ela era um objeto passivo da proteção, né? E essa proteção altamente questionável. Para a proteção dos direitos, nós temos na normativa, né, uma série de deveres impostos ao Estado, né, que juntamente com a sociedade e com a família. E essa normativa, ela nos traz que é uma determinação, né? É um mandamento de natureza obrigacional. Ela não é uma normativa de benevolência ou de disponibilidade. E por que eu chego a essa conclusão? Bom, sempre com base na doutrina da proteção integral. E aí, eu trago aqui uma questão de como que nós vamos ponderar como doutrina, tá? É doutrina ou é um princípio, né?
Bom, nós sabemos que os princípios, eles são as causas primárias, eles são os enunciados de uma doutrina, que justificam, ou melhor, que dialogam com os fundamentos, com as justificativas desta doutrina. Então, mesmo que nós não tenhamos no nosso estatuto uma formulação sistematizada dos princípios e fundamentos da doutrina da proteção integral, nós temos que interpretar toda essa normativa, toda essa legislação, sempre à luz da Convenção dos Direitos da Criança, que foi acolhida, né, pela nossa normativa interna e que tem por base a doutrina da proteção integral. E o que significa isso? Bom, que sempre a criança e o adolescente serão sujeitos de direitos. Então, no lugar da proteção da pessoa, a tutela que essa pessoa faz jus é a tutela do seu direito, né? Nós sabemos que as crianças, elas têm direitos, ou melhor, elas têm necessidades adicionais às nossas necessidades enquanto adultos. E para a doutrina da situação irregular, como essas crianças eram objeto de proteção e objetos de providências, né, elas permaneciam na condição de sujeito passivo, de sujeito contemplativo das decisões do julgador, né, de quem tinha autoridade para definir a sua situação. Agora, nós não podemos mais pensar assim, a partir do momento que nós temos a doutrina da proteção integral e que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos, então compete àqueles que possuem o dever de respeito a esses direitos, tem que respeitar também a especial condição dessas crianças de pessoas em desenvolvimento, né? Então, aquelas necessidades adicionais que essas crianças têm, nós temos a obrigação de prover materialmente. Então, vejam a dificuldade que nós podemos nos deparar quando nós temos uma situação, um caso concreto, né, para analisar. Como que nós vamos suprir essas necessidades adicionais? Como que nós vamos considerar essa vulnerabilidade dessa criança? Como que nós vamos trabalhar o direito à convivência familiar? E como que nós vamos verificar a efetividade das políticas públicas sempre com respeito aos direitos da criança? Bom, num segundo momento, nós temos que considerar o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O artigo 3º do nosso estatuto, ele assegura oportunidades e facilidades, né, para o desenvolvimento físico e mental dessas crianças. Vamos ler aqui o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, considerando todo esse contexto normativo e analisando o artigo 3º, nós temos como nossa obrigação, né, o respeito à condição peculiar da criança como uma pessoa em desenvolvimento, e isso como um princípio esculpido na doutrina da proteção integral. Daqui nós tiramos a ideia de respeito àquela peculiaridade, né?
Nós precisamos tirar a ideia da incapacidade da criança, como se tinha anteriormente. A criança, ela não é incapaz, ela tem uma capacidade progressiva, tanto que o estatuto, ele concede à criança o direito de ser ouvido na hipótese de colocação em família substituta. E isso é a demonstração do rompimento da ideia de incapacidade e é a concessão às crianças o direito de serem ouvidas. E isso, como um direito, nós temos o dever. Tá? E também, por respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, nós temos que ter respeito aos vínculos, nós temos que ter respeito ao núcleo onde essa criança está inserida, nós temos que ter respeito ao direito à convivência familiar, aos vínculos de afeto, né? Porque a família, ela é vista como vínculos de afeto, como o núcleo do pertencimento daquela criança. É onde a criança vai desenvolver a sua subjetividade, onde a criança vai edificar o seu eu. Né? Então, por respeito a esses vínculos, o Estatuto teve algumas modificações que foram trazidas pela Lei 12.010, que nós costumamos chamar de Lei da Adoção, mas que, na realidade, ela procurou aprofundar o respeito aos vínculos da criança e do adolescente com a sua família. Né? E foi uma justificativa de alteração da norma, de forma a conferir uma maior instrumentalidade às medidas de acolhimento, justamente com a preservação dos vínculos familiares. Né? Bom, com relação à questão do princípio da prioridade absoluta, na qual nós também precisamos trabalhar quando nós analisamos o direito à convivência familiar e comunitária. A Convenção, ela estabelece, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela estabelece que as ações devem se fundar no melhor interesse. A Constituição Federal de 88, rompendo com a subjetividade do menorismo, né? O Constituinte, então, ele optou por mudar a expressão, trocando para prioridade absoluta. E, desde então, o princípio passou a ser reitor da doutrina da proteção integral. E esse princípio da prioridade absoluta vem no nosso estatuto, no artigo 4º. Então, o maior interesse, ele não é aquele conforme o entendimento subjetivo do magistrado, mas é o interesse tutelado pela ordem jurídica, né? Que se apresenta na prioridade absoluta da tutela do direito humano fundamental da criança e do adolescente. E com isso, nós temos que ter em conta que o direito humano fundamental da convivência familiar e comunitária, ela tem uma prioridade absoluta, né, nas nossas considerações, e aí nós temos, por conta disso, alguns reflexos, né, quando nós tratamos de analisar isso. Nós temos que verificar que houve a ampliação deste conceito de família para além de pais e irmãos, incluindo aqueles parentes próximos de convivência, em que a criança tenha vínculos de afinidade, vínculos de afetividade. Nós temos que ver a prevalência da criança na família natural, né? Isso, quando nós precisamos ponderar se vale a preservação da família natural ou a colocação em família substituta.
nós precisamos desvincular as causas da destituição do poder familiar, daquela falta ou da carência econômica, né, como se tinha em tempos pretéritos, e nós temos que ter em mente que a colocação em família substituta, ela vai se dar somente depois de esgotadas possibilidades de manutenção ou de reintegração, caso a criança tenha sido acolhida, né? Nos casos de reintegração da família natural, sempre com observância do grau de parentesco, da afinidade, da afetividade, como critérios de apreciação de pedidos em colocação em família substituta. E a colocação da criança em família substituta somente pode se dar em situações excepcionais e sempre como forma de proteção ao direito à convivência familiar e comunitária. Bom, com toda essa minha narrativa, com essa minha exposição, trazendo aqui esse comparativo do sistema anterior para o novo sistema e trazendo toda essa evolução que nós tivemos desde 1990, com a inclusão de diversos parágrafos e letras no artigo 19, eu trago tudo isso como uma forma de reflexão e como uma forma de provocação, não de como você vai interpretar o direito à convivência familiar e comunitária, mas como todos nós vamos proceder de forma a garantir esse direito humano fundamental da criança, né? Como será o nosso trabalho frente às políticas públicas, frente à análise da situação do contexto familiar e frente ao direito da criança, né, de forma a garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Eu mostro para vocês que isso não é matemático, né? Nós precisamos ter uma série de reflexões e, para isso, o juiz se vale da equipe multidisciplinar, porque quando nós tratamos da garantia de um direito de uma criança, nós precisamos nos valer de todo o trabalho executado pelas técnicas, né, por assistentes sociais, por psicólogas, por pedagogos, até por terapeutas ocupacionais, por integrantes da rede de proteção do município, tudo isso para subsidiar o nosso trabalho, o nosso dever de garantir o direito à convivência familiar. E aí, eu aposto que surge uma pergunta, mas por quanto tempo nós vamos trabalhar essa política pública, por quanto tempo nós vamos trabalhar essa família em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, ou por quanto tempo vamos considerar o tempo que essa família coloca essa criança em situação de risco. Isso não é matemático, nós não temos um prazo estabelecido em lei, né, de como nós faremos essa análise de garantia. Isso vai ser apreciado no caso concreto. O que nós temos é a questão da colocação da criança em acolhimento institucional ou familiar, o ajuizamento por parte do Ministério Público de ação de destituição do poder familiar, e que nós temos que analisar com tempo determinado em lei. E nas medidas protetivas, também nós vamos considerar aquele tempo razoável para a definição se essa família comporta garantir os direitos da criança, né? Ou se efetivamente o direito à convivência familiar e comunitária
vai ser a colocação em uma família substituta ou na família extensa. E aí nós podemos analisar, então, o artigo 25, que traz a definição, o artigo 25 do nosso estatuto, que traz a definição da família natural, o parágrafo único, que traz a definição da família extensa ou ampliada, e o artigo 28, que traz a questão da família substituta. Bom, eu agradeço aqui a colaboração de todos, né, em especial do pessoal da Abraminde, que tornou possível a gravação deste vídeo, e me coloco à disposição para todos que intencionarem trabalhar ou discutir, ou mesmo trazer novas ideias sobre como nós podemos garantir a proteção ao direito à convivência familiar e comunitária. Eu atuo na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Osório, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos.